Se você estava procurando uma maneira de parar de perder tempo na hora de editar o áudio dos seus conteúdos, você está no vídeo certo, porque hoje eu vou te ensinar a baixar e instalar alguns plugins que são práticos e fáceis de usar. Então vamos lá para a página do Reaper, que você vai aprender o passo a passo completo. Aqui na página do Reaper, que é uma Digital Audio Workstation, que você pode baixar de forma 100% gratuita, eu vou te ensinar a baixar os plugins, que está aqui embaixo em Reaplugs, que vão fazer toda a diferença na hora de você fazer o tratamento de áudio nos seus conteúdos. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque você vai aprender todo o passo a passo. Eu vou falar um pouquinho como cada um funciona, e lá dentro do DaVinci Resolve eu vou te ensinar como aplicar cada um deles, para sua faixa de áudio ficar 100% perfeita. O primeiro plugin é o Reacomp. A gente vai utilizar ele lá, e a função dele é basicamente aplicar uma compressão geral na sua faixa de áudio. Aqui a gente está falando de dinâmica, porque quando a gente está gravando, a gente não consegue manter a mesma constância desde quando começa até a hora que termina. Por exemplo, quando a gente está gravando, a nossa faixa de áudio fica assim, não é verdade? Só que tem momentos que ela fica mais baixinha. Depois ela vai e aumenta. A gente precisa inserir esse plugin para fazer com que essas partes baixas fiquem equivalentes às partes altas. Para isso, a gente usa o compressor. Aqui você vai encontrar no pacote também o ReaXComp, ou ReaXComp. Ele faz esse mesmo procedimento, só que em bandas separadas. Então, se você está querendo trabalhar com uma compressão na parte média aguda, você vem para essa região e comprime só ela. As demais regiões, se você não quiser aplicar esse tratamento, você não precisa. Mas lá dentro do DaVinci Resolve, esse plugin praticamente a gente não vai usar, só para que você tenha ciência como ele funciona. Dentro desse pacote você também vai encontrar o plugin ReaDelay, que é praticamente para você aplicar um delay na sua voz. Caso você esteja fazendo um trabalho mais artístico dentro da sua produção, aí você pode aplicar esse plugin. Mas nesse tratamento que eu vou te ensinar, a gente também não vai usar. E como eles são bem levinhos e não ocupam nenhum espaço no seu computador, mesmo que ele venha com esse pacote, compensa você manter ele instalado lá. Porque um dia, quando você precisar, pode usar eles, que eles são extremamente funcionais e trabalham muito bem. Aqui você também vai encontrar o ReaEQ, que é o equalizador oficial do Reaper. Com ele você consegue fazer alteração em cada uma das bandas do equalizador, principalmente porque você consegue adicionar novas bandas, remover novas bandas e trabalhar em cada uma delas, conforme você achar necessário. Lá no DaVinci Resolve, com certeza a gente vai utilizar esse equalizador. O próximo é o Reafir. Esse plugin é sensacional. Com ele, você faz uma limpeza no seu áudio de forma extremamente eficiente. Ele é praticamente um plugin que carrega um conjunto de outros plugins. Ele pode ser um compressor, ele pode ser um equalizador, que faz um tratamento mais refinado, mas o que faz ele ser extraordinário é o Subtract, ou seja, a subtração daquilo que você não quer que apareça no seu áudio. Então, a gente vai aprender a colocar ele na nossa cadeia de tratamento de áudio como o primeiro. Aí você vai ver o quanto ele é eficiente e o quanto ele vai economizar horas do seu processo de edição. O próximo plugin desse pacote é o ReaGate. E como ele funciona? Ele trabalha como um portal. Quando ele encontra, na nossa faixa de áudio, momentos que ele precisa cortar, aí você estabelece aqui um parâmetro e ele vai cortar todas essas partes baixas. Ele vai fechar como um portal. Na parte alta, ele vai abrir. Então, dessa forma você faz a higienização com Reafir e termina de fazer o retoque com ReaGate. Esses dois plugins fazem com que o seu áudio fique 100% limpo em apenas alguns cliques. Por isso que eles são tão eficientes e tão funcionais. Próximo plugin, ReaStream. Esse plugin é interessante e a gente não vai trabalhar com ele no momento, mas poderia. Se você estiver gravando o seu áudio dentro do Reaper, que é uma Digital Audio Workstation onde você trabalha com áudio para produção musical, você pode direcionar esse áudio para dentro do OBS Studio, por exemplo. Então você consegue linkar o áudio principal com outro programa. Isso é bem legal. Compensa você ter esse pacote baixado aqui e manter esses plugins, porque realmente eles fazem toda a diferença. E por fim você encontra o ReaDS, que é praticamente um plugin para administrar os demais, e o ReaControl MIDI, que é para a gente trabalhar com MIDI dentro do computador. Caso se você quiser inserir um teclado instrumental para dentro do seu computador para fazer um trabalho de produção musical, você utiliza esse plugin aqui. Então agora vamos baixar esse pacote, porque com ele a gente vai fazer um tratamento específico dentro do DaVinci Resolve.
Aqui você vai ter que escolher em qual estrutura está o seu sistema operacional. Se for um computador mais antigo e você estiver trabalhando em 32 bits, baixe esse pacote em 32, porque aí sim ele vai rodar de forma 100% no seu computador. Se você confundir aqui, talvez você tenha problema. Como eu estou trabalhando numa estrutura de 64 bits, eu clico em 64 para baixar. Já está indicando que o download foi iniciado. Agora eu posso ir lá para a minha pasta de downloads. Aqui na minha pasta de download, eu tenho aqui em cima, no canto superior esquerdo, o instalador dos plugins. Eu clico 2 vezes, seleciono que sim, vai abrir uma caixa de diálogo, você clica em I agree. Aqui você pode selecionar qual plugin você não quer instalar, e eu sugiro você deixar todos marcados, porque todos são extremamente eficientes. Mas se você não quiser, por exemplo, o compressor, você desmarca. Se você não quiser o delay, você desmarca. Eu vou deixar marcados todos. Next. Aqui ele vai mostrar o diretório, e aqui é muito importante que você preste atenção. Ele vai para arquivos de programas, VST plugins, porque esse é um arquivo VST, na pasta Reaplugs. E esse caminho você vai precisar direcionar lá dentro do DaVinci Resolve, para que ele venha reconhecer esses plugins, para que você habilite ele lá dentro e venha trabalhar com eles. A maioria das vezes o DaVinci Resolve já reconhece isso de forma automática. Eu estou falando porque às vezes pode acontecer, dependendo de onde você instalou o seu DaVinci Resolve, que ele não reconheça. Aí você tem que fazer isso de forma manual nas configurações. Mesmo assim, eu vou passar por elas para você entender como funciona. Clique em Install. Vai indicar que a instalação foi completada, com sucesso. Aí você clica em Close. E posteriormente você clica em OK. Agora sim a gente vai abrir o DaVinci Resolve para habilitar os plugins caso eles não sejam habilitados de forma automática. E agora que abriu o DaVinci Resolve, eu posso começar um novo projeto ou já fazer o tratamento em um que eu já estou trabalhando. Eu clico 2 vezes para abrir. Esse conteúdo é referente ao meu curso completo chamado DaVinci Resolve Controle Total. Eu estou vendendo ele em módulos. Então quem compra o primeiro módulo vai pagar um valor irrisório e depois não vai precisar pagar mais nada. Se você tiver interesse, clica no primeiro link que está aqui embaixo na descrição, para você entender a dinâmica, como funciona, aí você vai ver quanta vantagem você vai levar se você já adquiriu o curso agora. Agora eu vou para a página Fairlight, que é onde a gente vai aplicar o tratamento aqui em cima do nosso áudio. Eu clico em Fairlight, ou uso as teclas de atalho Shift 7. Beleza, aqui eu tenho o meu áudio, que ele está flat, sem nenhum tratamento, e aqui eu já tenho os efeitos sonoros que eu pus em cada uma das transições, conforme o tratamento que eu fiz dentro desse projeto. E a primeira coisa que você precisa fazer é clicar aqui no sinalzinho de mais e selecionar uma opção VST, para ver se os plugins estão disponíveis. Aqui está aparecendo ainda que não. Eu posso clicar aqui em Efeitos, Efeitos VST, e eu ainda não tenho os plugins aqui disponíveis. O que eu posso fazer? Vir aqui em DaVinci Resolve, Preferências, que tem como a tecla de atalho Ctrl mais vírgula. Aqui em Plugins de áudio, eu preciso selecionar aquela pasta. Lembra? Que é Adicionar, Disco Local C, Arquivos de Programas. Aqui eu vou até a pasta VST Plugins. E aqui está os Reaplugs. Tá vendo? Que são os plugins que a gente acabou de baixar. Eu posso dar 2 cliques e selecionar essa pasta. Tá vendo que ele adicionou? Agora eu vou clicar em Salvar. Aí vai abrir uma caixa de diálogo indicando Preferências atualizadas. As alterações serão efetivadas na próxima vez que o DaVinci Resolve for iniciado. Então a gente vai clicar em OK, vai fechar o DaVinci Resolve e vai abrir de novo. Beleza, acabei de reabrir o meu DaVinci Resolve. Agora eu clico no sinalzinho de mais e confiro se, por exemplo, aqui em EQ, que é a abreviação de equalizador, em VST, se está aparecendo o plugin. E está aparecendo, tá vendo? ReaEQ e ReaFir. Agora eu vou fechar aqui a janela de efeitos e vou expandir um pouquinho mais a minha trilha de áudio para a gente começar a trabalhar aqui e fazer o processo de tratamento. A primeira coisa que eu faço é aumentar bem a minha faixa de áudio, porque quando eu gravei lá no OBS Studio, eu gravei dentro do parâmetro aceitável, para não ultrapassar e não gerar um som saturado. Por exemplo, eu vou dar play e você vai conferir aqui no medidor a altura que ele vai estar no momento. Você vai perceber que ele não chega nem na faixa amarela, que é a faixa de tolerância. Podemos criar paisagens sonoras imersivas que complementam a imagem. A equalização, a compressão. Viu aqui como ele está baixinho? Porque é importante você gravar no nível aceitável para depois fazer o tratamento dentro do seu editor de vídeo.
Quando você já grava alto no OBS Studio e satura, aí já não tem muito o que fazer. Ele fica um som saturado, fica um som bem ruim. Então aqui eu seleciono todas as minhas faixas, uso a tecla de atalho Ctrl e Alt, mantenho segurado, e uso as teclas de atalho menos e mais, porque aí clicando em mais, eu aumento. Clicando em menos, eu diminuo. Então eu vou aumentar em 10. Para conferir se realmente está em 10, eu clico aqui no inspetor e confiro, tá vendo? Acabei passando. Então eu vou trazer para 10. Clico aqui dentro, digito 10, ponto. Então eu aumentei o meu áudio em 10 dB. Agora eu vou ter problema com ruído. Eu vou expandir bastante aqui a minha trilha de áudio. Eu seguro o Alt e rolo o scroll do mouse, porque aqui eu estou expandindo na horizontal. Se eu segurar o Shift e rolar o scroll do mouse, aí eu estou expandindo na vertical. Tá vendo aqui a esferinha? Então, beleza. Qual é o problema que está acontecendo aqui? Tá vendo esses pontinhos? Quando eu passo com a minha agulha em cima, ele está gerando um clique, ou um ruído, ou um chiado. Então eu preciso tratar isso de forma eficaz. Eu não posso ficar o áudio inteiro aqui cortando pedacinho por pedacinho, porque se fosse um vídeo de 1 hora, ia demorar muito. Então eu encontro o ponto mais alto, eu vou encontrar o pico aqui e vou começar a tratar com o plugin. Por exemplo, aqui nessa parte. Olha como é visível que essa região aqui tem um problema. Ou é uma respiração, ou é um ruído, ou é um clique digital. Como eu estou com a minha trilha expandida, ó, essas partes mais altas, tá vendo? Eu achei um clique aqui. Então eu vou parar com a minha agulha em cima, vou expandir e vou marcar a entrada com a tecla de atalho I e a saída com a tecla de atalho O. Aí eu vou pôr a minha agulha no meio e vou clicar em repetir. Aí eu vou dar um play para ficar ouvindo só esse trechinho aqui, para começar a trazer os plugins. Deixa eu ajeitar porque você não pode deixar muito próximo. Vou até cortar um tiquinho que estava aparecendo aqui, porque se você deixar muito próximo da próxima trilha, ele vai captar a próxima trilha quando você trouxer o plugin. Então, não deixe muito próximo da trilha anterior, nem próximo do começo da trilha posterior. Agora eu vou apertar o play e vou diminuir um pouquinho o volume para não ficar irritante aí para você. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no sinal de mais, em efeitos, vou vir aqui em equalizador, VST e vou trazer o Reaffir. Tá vendo que ele está marcando aqui embaixo, na trilha de áudio, a frequência que está tendo esse ruído? E como eu te expliquei que ele trabalha em vários modos, eu posso escolher o gate, o compressor, o convolver, só que aqui a gente vai escolher a opção Subtract. Depois de escolher a opção Subtract, você vai marcar essa opção aqui do lado e ele vai fazer uma marcação aqui em vermelho, tá vendo? Aqui ele já estabeleceu que essa altura para baixo ele vai cortar, para cima ele vai deixar passar. E o que é legal aqui? Caso você precise fazer uma marcação manual, basta você desmarcar aqui para manter e aí você pode vir trabalhando, clicando aqui dentro, tá vendo? Olha eu fazendo o desenho dessa faixa. Então, se eu quisesse cortar um pouquinho mais acima, eu venho e desenho. Clico com o mouse e arrasto. Olha que legal. Então, eu consigo ter o controle absoluto do que eu quero cortar, do que eu quero manter. Só que vamos trabalhar com o padrão para a gente ver se vai ficar bom. Eu vou clicar em Reset, vou voltar aqui para Subtract e clicar em Automático. Ele marcou, aí eu desmarco o automático, senão ele vai continuar marcando depois que eu soltar o áudio. Aqui eu vou fechar o plugin, vou dar Stop e tirar a marcação, apertando Alt X. Beleza, agora eu preciso ouvir o áudio. Vamos ver se o tratamento aqui está correspondente. Eu vou aumentar um pouquinho e vou retornar com a minha agulha para trás e vou dar um play para ver como vai ficar aqui nesse trecho. Fundamental para a credibilidade do conteúdo. O DaVinci Resolve como ferramenta essencial para YouTubers. Você viu que legal? Quando ele passa aqui em cima, eu vou arrastar minha agulha para você ver. Não está aparecendo nada, porque senão estaria aparecendo aqui no medidor. Se eu arrastar no comecinho da frase, tá vendo aqui no medidor ele aparecendo? Só que se eu arrastar aqui em cima,
e eu não estou tendo mais esse áudio acontecendo. Então, esse é o segredo de você aprender a trabalhar com esses plugins. Aqui, praticamente, eu acabei com quase todos os problemas. Ó. Talvez um ou outro aconteça ainda, mas aí eu uso o gate, porque aí eu elimino de vez esses problemas. Eu vou tirar aqui esse zoom da minha trilha de áudio, e aí eu vou voltar com ela lá para o início da linha de tempo, apertando a tecla de atalho Home. Eu vou querer agora trabalhar com o plugin Gate, porque eu quero ter a certeza que quando eu chegar em algum trecho mais alto, ele vai cortar esse trecho para essa lacuna aqui ficar aberta, para não acontecer nada quando eu parar de falar uma frase e ir para outra frase. Porque aqui no comecinho eu tenho um tiquinho bem alto que ele está aparecendo. Tá vendo aqui? Esse aqui é um clique digital. Por algum motivo, ele apareceu na minha trilha de áudio. Só que eu vou usar o Gate para tentar acabar com ele. Porque aí eu não preciso procurar todos dentro da minha trilha e tratar um por um. Se eu tratar esse primeiro aqui e todos forem na mesma altura, aí eu consigo acabar com o problema. Clico no sinalzinho de mais, vou em Dynamics, VST, que são os plugins do Reaper que eu acabei de ensinar você a baixar para dentro do seu DaVinci Resolve. E aí eu vou escolher a opção Gate, que é portal. Agora aqui no Gate, eu vou trazer ele um pouquinho aqui para a direita para você entender o processo. Eu vou arrastar a minha agulha e ele está aparecendo aqui, tá vendo? Quando eu subir com o meu knob, que é o meu botão mais acima, e colocar numa região aonde ele para de aparecer, eu corto ele da minha trilha de áudio. Ó, tá vendo que quando eu arrasto agora dentro do plugin, ele aparece o marcador, mas aqui em Buzz Zoom, que é a trilha principal para quando a gente vai renderizar os nossos vídeos, porque todas as nossas trilhas de áudio dentro do DaVinci Resolve se tornem apenas uma. Então aqui ele está monitorando tudo que tem dentro do DaVinci Resolve. Aí você percebe que quando eu passo a agulha em cima, nele não sai nada. Então eu vou trabalhar dentro do meu plugin para tentar achar o ponto exato para não cortar demais. Porque se eu cortar demais eu vou ter problema com as partes baixas que estão dentro do meu áudio, que eu não quero que se perca. Eu vou arrastar minha agulha. Não está aparecendo. Parece que 28.6 para mim tá bom. Agora eu vou fechar o aplicativo, vou voltar para o início da minha linha de tempo e vou clicar em reproduzir. Abordando a edição de vídeo para YouTube, com foco técnico em DaVinci Resolve, a arte de contar histórias. Aqui eu posso desabilitar os dois plugins que eu já inseri para a gente conferir no resultado. Então eu vou dar play e vou desabilitar e habilitar. Aí você vai perceber que uma hora ou outra vai aparecer um chiado, outra hora não. Horas no YouTube. No competitivo mundo do YouTube, a edição de vídeo não é apenas um conjunto de técnicas, mas sim uma ferramenta para contar histórias que cativam e engajam. No DaVinci Resolve, a timeline se transforma em... Aqui eu tenho um efeito, eu coloquei uma transição. Eu vou ter que mutar para não atrapalhar a gente conferir o áudio. Eu vou dar play de novo com ele desabilitado. Aí quando eu habilitar, você vai perceber que o som está mais limpo, só que ele está um pouquinho abafado, e a gente vai corrigir esse problema utilizando o equalizador. Vou dar play com ele desabilitado, onde cada corte, cada transição e cada efeito visual moldam a narrativa. Adicionar elementos gráficos personalizados, criando uma identidade visual única para o canal. É fundamental pensar no público-alvo e adaptar a linguagem. Viu como altera bem? Porque todas as vezes que a gente aplica qualquer tipo de tratamento dentro da nossa faixa de áudio, a gente sempre está deteriorando de certa forma. Só que aí a gente precisa aprender a dosar para trazer benefício para dentro da nossa trilha de áudio, não malefício. Então, do jeito que está o áudio agora, não está legal, porque ainda ele está muito grave, está muito abafado. Eu vou voltar com a minha agulha para o início da linha de tempo, e agora eu vou trazer aqui o equalizador, porque aí a gente vai trazer um pouquinho mais de respiro para essa voz. Equalizador, VST, equalizador. Vou apertar o play. E vou começar a tratar aqui nessa região, que é a região grave e médio grave. Vou cortar um pouco para tirar um pouquinho desse abafado da voz. Abordando a edição de vídeo para YouTube, com foco técnico em DaVinci Resolve, a arte de contar histórias no YouTube. No competitivo mundo do YouTube, a edição de vídeo não é apenas um conjunto de técnicas, mas sim uma ferramenta para contar histórias que cativam e engajam. No DaVinci Resolve, a timeline se transforma em um palco onde cada corte, cada transição e cada efeito visual moldam a narrativa. A página Fusion nos permite adicionar elementos gráficos personalizados, criando uma identidade visual única para o canal. É fundamental pensar no público-alvo e adaptar a linguagem visual
e o ritmo do vídeo para cada plataforma. O som que conecta. O áudio no YouTube é crucial para a experiência do espectador. Na página Fairlight podemos criar paisagens sonoras imersivas que complementam a imagem. A equalização, a compressão e a edição de efeitos sonoros podem transformar um vídeo comum em uma experiência memorável. Além disso, a sincronização... Você viu que é importante você ir desabilitando e habilitando para conferir o resultado? Aqui eu fiz um tratamento simples. Tirei um pouquinho dessa região e inseri um novo marcador para mim tratar uma região posterior. Então, se você quiser inserir um marcador para tratar uma banda específica, você pode clicar em adicionar banda. Aí você traz para a banda que você está querendo trabalhar e faz o procedimento. Estando tudo certo aqui no equalizador, agora a gente vai trazer um compressor para a gente trabalhar essas dinâmicas. Tá vendo aqui um ponto alto? Deixa eu expandir um pouquinho a minha trilha. Aqui eu tenho um pico alto. Aqui eu tenho um pico médio. Aqui tem um pico baixo. E aqui tem um outro pico que começa menor do que o anterior. Então eu preciso trazer um acerto para essa dinâmica aqui. Eu tenho que deixar essa trilha com o máximo de conformidade possível. Então eu vou fazer com o compressor esse tratamento. Eu vou traçar uma linha para estabelecer que os pontos baixos aumentem e que os pontos altos diminuam. Clico no sinal de mais, Dynamics, VST, escolho o plugin Reacomp. E esse plugin é extremamente eficiente. Só com ele, você já consegue fazer o tratamento da sua faixa de áudio de forma que ela fique 100% equilibrada. Aqui eu gosto de alterar em Ratio de 1:1, eu gosto de deixar 2:1. Porque para cada dB que passar do limite que eu vou estabelecer, ele vai comprimir 1. Então aqui é uma compressão para quando a gente está trabalhando com uma faixa de diálogo. Com música já seria diferente. Mas se você está trabalhando numa faixa que só tem diálogo, mantém 2:1. Agora, com esse knob, eu vou estabelecer o volume que eu quero que comece a comprimir. Para isso, eu preciso estar ouvindo a minha faixa de áudio. Eu vou, de novo, levar para o início da minha linha de tempo e dar play para ir ouvindo e ir tratando. Aí você vai perceber aqui, ó, nesse medidor, que ele vai começar a fazer a compressão. Presta atenção bem aqui. Abordando a edição de vídeo para YouTube, com foco técnico em DaVinci Resolve. A arte de contar histórias no YouTube. No competitivo mundo do YouTube, a edição de vídeo não é apenas um conjunto de técnicas, mas sim uma ferramenta para contar histórias que cativam e engajam. No DaVinci Resolve, a timeline se transforma em um palco onde cada corte, cada transição e cada efeito visual moldam a narrativa. A página Fusion nos permite adicionar elementos gráficos personalizados, criando uma identidade visual única. Você viu que legal? Com apenas 2 cliques, aqui praticamente eu já estabeleci minha compressão. Posso fechar esse plugin e eu já tenho uma cadeia aqui que eu montei rapidinho, tá vendo? Aqui você monta essa cadeia apenas uma vez. Depois, quando você quiser levar essa cadeia de plugins para uma outra faixa, você clica com o direito do mouse, clica em copiar e na próxima faixa você clica em colar. Tá vendo como é simples? E aqui eu quero continuar fazendo o tratamento na minha faixa de áudio e eu posso utilizar um plugin que é nativo do DaVinci Resolve, que é muito eficiente, até para a gente ver como eles trabalham junto dentro do aplicativo sem ter conflito. Eu posso clicar no sinal de mais, restauração, de-esser. Ele vai fazer um tratamento nessa região onde sobra S quando eu estou falando. Só de colocar ele na sua cadeia de plugins, ele já faz um tratamento eficiente, não precisa alterar nada. Vou apertar play, única para o canal. É fundamental pensar no público-alvo e adaptar a linguagem visual e o ritmo do vídeo para cada plataforma. O som que conecta. Tá vendo que legal? Aqui ele está reduzindo o excesso de S. Como aqui na minha cadeia eu quero colocar o último plugin, que é o plugin que vai dar o toque final, que vai estabelecer um limite geral para minha faixa, eu posso clicar no sinal de mais, vir aqui em Dynamics, Fairlight Effects e escolher a opção Limiter. Aqui eu posso estabelecer um limite para o meu áudio. Por exemplo, eu posso estabelecer o limite de entrada como soft, para ficar suave o processo, e posso estabelecer -1, porque aí eu não extrapolo. Dentro do dB True Peak, que é o máximo que o YouTube permite, é -1, e aqui eu preciso encontrar o valor máximo de -14 LUFS. E agora eu vou dar um play para você perceber como ele corta os picos que estão passando de -1. O áudio no YouTube é crucial para a experiência do espectador. Na página Fairlight podemos criar paisagens sonoras imersivas que... Você percebeu que a minha faixa de áudio ainda está baixa?
ela não está alcançando o nível aqui de entrada. Para que eu venha fazer um monitoramento adequado, eu posso alterar aqui nos 3 pontinhos e selecionar a opção YouTube, redefinir e iniciar. Aí eu vou ver aqui no integrado quanto está dando a minha faixa de áudio. E eu preciso chegar em menos 14 LUFS. Eu vou dar play para a gente conferir. Complementam a imagem. A equalização, a compressão e a edição de efeitos sonoros podem transformar um vídeo comum em uma experiência memorável. Além disso, a sincronização labial perfeita, eu ainda estou batendo menos 16, então eu posso chegar no meu nível de entrada e aumentar 2. Vou dar play, é fundamental para a credibilidade do conteúdo. O DaVinci Resolve como ferramenta essencial para YouTubers. O DaVinci Resolve oferece... Ainda não chegou, eu preciso aumentar o meu nível de entrada. Vou extravasar um pouquinho, vou levar para 5 e vou diminuir para não ficar muito alto para você aí. E vou conferindo, dando play. Um conjunto completo de ferramentas para a criação de conteúdo de alta qualidade para o YouTube, desde correção de cor até a criação de títulos animados. E tudo pode ser feito dentro de um único software. A interface intuitiva e a comunidade ativa. Viu como agora ficou bem alto? E aqui está cortando, tá vendo? A faixinha azul. Tudo que está passando ele está cortando. Então ele não está permitindo que o dB True Peak fique acima de menos 1 dB. Tá vendo como está baixinho aqui? E agora eu vou dosando. Vou redefinindo, conferindo, até chegar em menos 14 LUFS, menos 1 dB True Peak. Aí o meu tratamento está completo. Caso eu ainda ache que o meu áudio não está de acordo e quero vir aqui no equalizador para continuar fazendo uma equalização para ele ficar ainda melhor, abro o equalizador. Os usuários facilitam o aprendizado e a resolução de problemas. Além disso, o DaVinci Resolve oferece compatibilidade com diversos formatos de vídeo e áudio, garantindo a flexibilidade na produção. A edição como evolução constante. O YouTube está em constante mudança e os editores precisam se adaptar às novas tendências e formatos. O DaVinci Resolve acompanha essa evolução. Tá vendo que aqui está bem alto? Volto no limiter e tiro um pouco da minha entrada. Eu exagerei, tá vendo? Aumentei em 3 dBs e estou diminuindo em menos 1. Oferecendo atualizações regulares com novas funcionalidades e melhoria de desempenho. Ao dominar o DaVinci Resolve, você estará preparado para criar vídeos inovadores. Ainda é muito. E atraentes para o público do YouTube, expressando a personalidade do canal. Cada canal no YouTube tem uma identidade. Tá vendo como eu estou bem próximo de alcançar menos 14 LUFS e menos 1 dB True Peak? Agora é só ir prestando atenção aqui no limiter, trabalhando a entrada e o limite que faz uma compressão geral. O segredo de uma edição de vídeo eficiente é ter todo o processo na palma das mãos. Você viu que você não precisa repetir esse processo várias vezes? É só você salvar o que você fez em uma faixa de áudio e repetir nas demais. Se você quiser continuar aprendendo mais a respeito do DaVinci Resolve, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai fazer com que os seus projetos cresçam nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.